Temos essa... Bom dia! Vamos começar mais uma semana de videoaulas. Vamos entrar agora na nossa terceira semana. Estamos felizes porque temos essa oportunidade de aprendizagem. Essa é uma oportunidade, é mais uma ferramenta que nos resta para estarmos aqui juntinhos e aprendendo cada vez mais. Então se organize, pegue seus lápis, caderno, livro, agenda, vá para um cantinho calmo e faça toda a atividade com muita atenção. Acompanhe o vídeo passo a passo, se você achar necessário, dá uma pausa no vídeo. Às vezes fica um pouco grande, mas é necessário para que eu possa estar explicando tudinho para vocês. Então, sempre que necessário, você vai pausar o vídeo. Ao ler, as atividades, você sempre está com lápis e vai grifando aquilo que você acha importante, como nós fazíamos em sala de aula, certo? E nós vamos entrar hoje na unidade 6 do nosso livro. Nós vamos começar hoje português da unidade 6. E na unidade 6 nós vamos ver um gênero textual chamado reportagem, certo? Bem interessante esse assunto. E nós vamos agora estudar esse assunto, ok? Na unidade 5 nós estudamos sobre notícia e agora na unidade 6 nós vamos estudar reportagem. Vou tentar explicar o máximo que eu puder para vocês sobre esse gênero textual. Então, vá grifando tudo aquilo que você acha interessante ao ler o texto. Não converse com ninguém, preste bastante atenção para que você possa ter uma boa aprendizagem, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós vemos o quê? Nessa imagem, nós vemos aqui os repórteres, né? E outra coisa também muito interessante, certo? Não se preocupe tanto com a velocidade. O importante é seguir na direção certa. Então, não adianta você querer terminar e fazer tudo correndo. Não, tente aprender, tá certo? Não vá correndo, vá com calma, com tranquilidade. E assim você vai conseguir absorver tudo que você puder, tá bom? Então, vamos... Então, aprofundamento dos fatos. Unidade 6 de português. Então, o conteúdo, como eu já havia falado, vai ser gênero textual, reportagem. Nós vamos ver qual a diferença de notícia versus reportagem. Então, qual é a diferença? Prestem bastante atenção que eu vou tentar aqui simplificar para vocês essa diferença. A diferença é que notícia é qualquer acontecimento considerado importante para o conhecimento do público. Então, essa é a notícia. Eles vão lançar uma notícia que é importante para o público. Então, essa é a notícia. Já a reportagem é o quê? A reportagem é o aprofundamento dessa notícia, trazendo detalhes, significados importantes, vai trazer também algumas coisas, alguns assuntos para interesse daquele público. Então, tudo que é de detalhe, a reportagem vai trazer. Então, isso é reportagem, certo? A reportagem, ela vai se aprofundar na notícia. Já a notícia é qualquer acontecimento considerado importante. Ele vai ser noticiado, ok? Então, para eu ver a diferença agora em exemplo. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é um exemplo bem atual que nós estamos vivendo agora neste momento, para vocês poderem entender mais direitinho, tá bom? Então, preste atenção aí, ó. Então, aqui, nesse boletim epidemiológico, que todos os dias a Prefeitura Municipal de Acaraú, ela tem lançado aí nas redes sociais. Então, aqui eu posso dizer que isso é uma notícia. Então, a notícia é o quê? Ela vai dizer o que é importante, dizer quantos casos de coronavírus tem,
né? Quantos estão em tratamentos, quais foram os casos que já foram recuperados, quais os que tiveram, quantos óbitos. E é isso, a notícia vai ser o quê? Vai ser informar como está o coronavírus na nossa cidade, ou no nosso estado, ou no Brasil, ou no mundo. Então, isso é a notícia, ok? Já a reportagem é o seguinte, ela vai trazer detalhadamente, vai detalhar com números, com informações, com fotos, onde foi, o que foi, com quem foi, quem fez a reportagem. Então, isso é a reportagem. A reportagem vai ser o detalhamento, ela vai trazer todos os detalhes da notícia. Como a gente pode ver aqui, vai falar o quê? Vai falar quais são os casos que estão investigados, que são tantos casos que estão sendo investigados, quantos casos já foram descartados, onde estão cada caso. Então, isso é a reportagem, está trazendo tudo aqui detalhadamente. Tudo, olha, viu? Aqui você vai observar, ó. No Açude Novo tem tantas pessoas, tantos recuperados. Na Bailarina, quantas pessoas, no Buriti. Então, ela traz detalhadamente aqui quais são os bairros que estão infectados com coronavírus, quantos já estão recuperados, onde eles estão, como eles estão. Então, isso eu vou chamar de reportagem. Tá certo? Então, eu trouxe esse exemplo aqui porque é o que nós estamos vivendo no momento para vocês poderem entender melhor. Então, sempre o boletim nós vamos chamar de notícia, que é dizendo quantos estão infectados, e a reportagem vai ser o detalhamento da notícia. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, agora nós vamos para os primeiros passos. Então, esses primeiros passos aqui, vocês vão copiar no caderno, colocar cabeçalho, data, nome da escola, seu nome, o nome da professora, fazer tudo bonitinho, tá certo? Então, você vai ler os primeiros passos na página 23 do seu livro e vai copiar essas 3 questões no seu caderno e responder, ok? Caprichar na letra, sempre, tá? E depois disso, o que eu quero que você faça? Nós vamos ler o texto com bastante atenção. O texto que você vai ler vai ser a reportagem, tá? Uma reportagem que você vai ler, né? Que notícia e reportagem, elas estão praticamente casadas. Então, vamos lá para a reportagem. A reportagem vai ser má notícia para o meio ambiente. Então, você vai ler detalhadamente essa reportagem para poder descobrir. Ao ler a reportagem, você pega o seu lápis e vai grifando tudo que você achar de interessante. Porque quando a gente lê qualquer reportagem, notícia, o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar atentos àqueles 6 pontinhos que eu já venho falando já há 2 semanas que eu venho falando. Então, mais uma vez, quando eu for ler esta reportagem, essa notícia, eu vou ficar atento para aqueles 6 pontinhos, que são eles: o que, quem, onde, quando, como e porquê. Vai estar tudo ali. Então, a primeira coisa você vai olhar o quê? O título. Então, esse que eu coloquei aí em cima é o título, certo? Então, esse aí é o título. E você, logo embaixo, vai ter o subtítulo. E depois do subtítulo vai ter o intertítulo, que são aquelas palavras que ficam entre os parágrafos, que é para poder melhorar a sua leitura. Então, é tudo isso que você vai observar. E nesse texto tem vários subtítulos. Então, tem o título, que é esse que você está vendo aí. Esse é o título. Também vai ter vários subtítulos e vai ter os intertítulos.
Preste atenção nisso que você vai precisar quando for resolver a sua atividade, ok? Então, gente, vamos lá. Nós vamos agora para a nossa atividade proposta da página 27. Nós vamos fazer agora a interpretaçãozinha daquele texto que a gente leu, daquela reportagem que a gente acabou de ler, certo? Então, a interpretação de texto é algo muito importante e a gente sempre vai precisar saber interpretar qualquer texto, até uma frase que a gente lê. Então, a interpretação de texto é uma análise, um exame, são o que nós precisamos fazer, tá certo? Então, vamos lá. Então, você vai ler aquele texto bem direitinho e você vai identificar os elementos semelhantes entre notícia e reportagem, certo? Então, na primeira questão é exatamente isso. Você vai ler toda essa questão com muita atenção e você vai identificar os elementos semelhantes entre notícia e reportagem, tá? E aí você marca um X nesses quadrinhos. O que é semelhante a uma notícia e o que é semelhante a uma reportagem. Porque assim, vai trazer fatos importantes detalhadamente, porque a reportagem ela vai trazer fatos detalhadamente. E a notícia se assemelha com isso. Então, vai trazer números, vai trazer qual foi o ano, quantas toneladas, essas coisas, tá? Preste atenção nessas dicas. Já na segunda questão, se você estiver observando atentamente o vídeo, você vai ver que eu já dei a resposta, né? Você vai ver quais dos elementos do gênero notícia listados a seguir estão presentes no texto, mar de plástico. Então, você vai ler e vai ver. Tem título? Título, né? Vamos dizer que fica em cima. Tem subtítulos? Tem intertítulo? Então, marca um X aí, né? Com certeza tem tudo isso, gente, tá? Ok? Vamos para a terceira questão. Aqui na terceira questão, é o que eu já venho falando para vocês, sempre falo para vocês. E quando nós estamos em sala de aula, a gente sempre pratica isso. Nós grifamos o que é interessante, fazemos as anotações das coisas que é interessantes. Por quê? Porque na terceira questão, vocês vão ter que completar essas frases com aquelas 6 perguntinhas que eu sempre tenho falado, que nós já há 2 semanas que nós temos estudado sobre isso, que ao ler um texto, uma notícia, uma reportagem, eu tenho que estar atento a essas 6 perguntinhas aqui que fica no lead. Lead, o que é lead? Lead é o resumo da notícia, da reportagem. Não esqueça, tá? O que é lead, tá ok? Então, vamos lá. Então, vocês vão usar essas 6 palavrinhas. O que, quem, onde, quando, como, por quê? Então, você vai ter que encontrar essas 6 perguntas. Aí, eu já pesquisei, eu já li no meu livro tudo, não vem no meu livro, não vem tudo claramente não. Eu preciso estudar, então fui lá, li todo o texto com bastante cuidado, fui grifando e fui anotando ao lado tudo o que eu precisava saber para saber se vocês iam ter alguma dificuldade ou não. Aí foi que eu fiz. Eu vou dar agora uma dica de ouro para vocês, tá? Para vocês poderem encontrar com mais facilidade essa terceira questão. Então, aqui, ó, nesse itemzinho aqui, vocês vão encontrar na página 25, no segundo parágrafo. Já esse, vocês vão encontrar na página 24, no segundo parágrafo. Vamos para esse. Esse você vai encontrar na página 24, no primeiro parágrafo. Já nesse aqui, ó, você vai encontrar na página 25, no segundo parágrafo. Agora vamos para esse último, não é? Não, esse, né?
Então, nesse você vai encontrar na página 25, no primeiro parágrafo. E agora o último, você vai encontrar na página 25, no primeiro parágrafo, ok? Então, fiquem atentos, grifem, leiam. Não adianta ler só uma vez. Eu sei que o texto é grande, mas se você ler apenas uma vez, você não vai compreender. Então, leia compassadamente mais de uma vez, tudo bem? Gente, então você vai encontrar o que, quem, onde, quando, como, por quê. Então, o que está se tratando do texto? É o que? É uma notícia. Por quê? Porque foi uma pesquisa que a Terra toda estava sendo prejudicada com tanto lixo, mas apenas o Oceano Atlântico, não sei o que, não vou dizer tudo para vocês, certo? Foi onde que aconteceu isso? Nos Estados Unidos. Quando? Foi através da revista científica que fez tudo isso, certo? Quem foi que fez essa reportagem? Quem estava envolvido nessa reportagem? Foi o oceanógrafo Laurette Libredon, certo? E como ele descobriu tudo isso? Foi através de uma grande mancha de lixo que apareceu no Oceano Atlântico. Então, essa é mais uma dica que eu estou dando para vocês para essa terceira questão, ok? Então, bons estudos, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Beijos!